Olá, meu nome é Rodrigo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o software que eu desenvolvi chamado Eletricidade Predial Automatização de Projetos. Como o próprio nome diz, é um software que automatiza o projeto da instalação elétrica predial em baixa tensão. A proposta é que ele seja simples, tá? E os únicos dados necessários de entrada são os cômodos da residência ou do comércio com as dimensões e as tomadas de uso específico, como chuveiro, micro-ondas, máquina de lavar roupa, etc. Eu sou engenheiro eletricista, formado pela USP, tá? Tenho especialização em bioinformática e também sou certificado pela ABNT em projeto de instalações elétricas em baixa tensão. Ele está implementado com Python e Flask e está rodando num servidor na nuvem. Aqui também a gente pode ver as informações técnicas pertinentes. Para quem é da área, tá? A gente está utilizando rigorosamente a norma NBR 5410, os fatores de potência aplicados para iluminação, método de instalação adotado, temperatura ambiente adotada, o valor da cota Z é 3 metros, sistema de fornecimento estrela neutro, o número máximo de circuitos por trecho permitido é de 3 circuitos, tá? O critério para iluminação é o que recomenda a norma. Tá? Existe outra norma específica para determinar a iluminação de um ambiente, mas nesse caso a gente está usando a recomendação da norma a título de dimensionamento apenas, tá? De circuito. E o fator de agrupamento de condutores em conduto fechado. Essa é a tela inicial do software, onde a gente vai fazer a inserção dos dados. Tá? Então a gente pode ver que a gente começa inserindo os cômodos. A gente pode escolher aqui, por exemplo, uma cozinha 4x4, cômodo inserido. A partir de um cômodo inserido, a gente já pode inserir tomada de uso específico para esse cômodo. Então, a gente pode cozinha, vamos colocar aqui um fogão elétrico na cozinha, tensão 220, potência 2000 watts, a gente adiciona. TUI inserido com sucesso. A gente pode ver aqui a TUI que já foi inserida. Tá? A gente tem que fazer isso para todo o cômodo e para toda a TUI que a gente quer. Tá? Já tem 4 botões aqui que ele faz o carregamento automático de uma casa básica. Tá? Nesse caso aqui tem 3 dormitórios, 2 banheiros, cozinha, sala de estar, enfim. E também já tem aqui umas tomadas de uso específico. A gente pode incluir aqui mais uma, por exemplo. Vou colocar um aquecedor lá na área externa. 220, vamos colocar aqui, vai 220, 9000 watts, vou colocar 10 para ficar redondo. Tá, então tá aqui o aquecedor na área externa, 220, 10.000 watts. E aí a gente pode clicar e o software vai fazer o projeto inteirinho para essa instalação. Pronto, o projeto está inteirinho dimensionado. Ele começa aqui mostrando qual foi o layout gerado a partir dos cômodos que a gente inseriu. Tá? Ele gera o layout automaticamente em função do tipo de ambiente. Por exemplo, a gente começa com a garagem, depois áreas de serviço, cozinha, as áreas comuns que são sala de estar, tá? Aí tem lavabo, aí passa para a área mais privativa, por exemplo, dormitórios, e a área externa, por exemplo, um quintal no fundo da casa. Tá? O software permite que a gente altere a posição dos cômodos, tá? Depois a gente pode colocar como se fosse uma edícula aqui, ó. Tá, uma área externa. Não, vamos fazer o contrário. A gente tem a área externa, por exemplo, um quintal, e aí a gente coloca um dormitório lá no fundo, tá? Como se fosse uma edícula. Tá? Recarrega as posições, recalcula o projeto. Ele vai fazer todo o cálculo novamente, porque alterou o ponto de instalação, altera todo o projeto, né? Então vocês podem ver que ele recalculou e já apresentou o novo layout, tá? Então
tabela por tabela aqui gerada, a gente pode ver que ele carregou os cômodos, calculou área e perímetro, que são desculpa, utilizados no dimensionamento da iluminação. Então ele calcula a potência de iluminação para cada ambiente, calcula o número necessário de tomadas de uso geral para cada ambiente, tudo em função da norma 5410. Pode ver aqui, área de serviço, as 3 primeiras tomadas tem que ser de 600 VA, as próximas de 100 VA, então ele começa com 3, depois coloca já mais uma de 100 VA, totalizando 1900 VA para esse cômodo, para tomadas de uso geral, em 220. Então ele faz isso para todos os cômodos do projeto. Aqui ele só tem um resumo das tomadas que a gente inseriu, tomadas de uso específico que a gente mesmo inseriu. Posição dos cômodos, então ele pega aquele layout, então aqui tem a tabela com as dimensões e a posição cartesiana do cômodo no projeto. Pontos de instalação, então para cada ponto da instalação, tomada de uso específico, tomada de uso geral, interruptor, ponto de iluminação, quadro geral, está tudo detalhado aqui com a posição cartesiana do projeto. Os trechos, então para cada trecho, qual circuito passa por esse trecho, qual o comprimento desse trecho e a posição cartesiana do início e do fim do trecho, para todo o trecho do sistema. Quadro de cargas, então aqui ele já também calcula em função do tipo de circuito qual a demanda atribuída, qual o fator de demanda atribuída. Então iluminação, para potência total desse projeto em iluminação, o fator de demanda é 24%, tá? Para todo tipo de circuito. Por exemplo, motor, só tem um motor, fator de demanda 1. Chuveiro, já temos 2, fator de demanda 68%. E aí ele faz o cálculo da potência demandada. Quadro de circuitos, que já é o representativo do quadro de distribuição. Então para cada circuito, que tipo que ele é, o que atende esse circuito, a tensão, a potência e aqui em qual fase, como está distribuída esse circuito em cada fase do projeto, né? Ele faz um balanceamento de fases, também como recomenda a norma. Clicando aqui no circuito a gente pode ver como é que foi feito o cálculo. Então tem a potência, a tensão, a corrente de projeto e aqui os fatores de agrupamento, tá? Nesse caso aqui só tem um circuito. Se a gente entra aqui, fator de correção por agrupamento, referência 1 em conduto fechado, um circuito, fator de correção 1. Tá? Fator de condutores, fator de correção por temperatura, a gente pode clicar aqui, ver a tabela, 30 graus, está aqui no meio, interpolando, fator de correção de temperatura 1. Definimos o condutor, pegamos a corrente limite do condutor, também pela tabela, método de instalação B, 1,2, 2,5, 24 amperes. Fazemos o cálculo da corrente limite corrigida. Em função do comprimento do circuito, calculamos a queda de tensão, estando dentro do limite que a norma recomenda. Definimos o disjuntor, conferimos a condição também pedida pela norma, definimos o disjuntor em 20 amperes. Nesse caso do chuveiro do banheiro, fazendo todo o cálculo da corrente de projeto. Nesse caso, vocês podem ver que já tem 3 circuitos para essa condição. O fator de agrupamento para 3 circuitos é 70%. A temperatura é a mesma. Selecionamos a seção de condutor a 4 mm², 32 amperes. Calculamos a corrente de limite corrigida, vai para 22,4 amperes. Calculamos a queda de tensão, ok, satisfaz o limite requerido pela norma. Tentamos achar um disjuntor. Como não encontramos um valor de disjuntor que satisfaça a condição, aumentamos a seção do condutor, recalculamos a corrente de limite corrigida e procuramos novamente um disjuntor. Ok, achamos um disjuntor, satisfaz a condição, definido em 25 amperes. Nesse caso aqui da iluminação, também a mesma coisa, a corrente de projeto, o fator de correção por agrupamento, temperatura,
Selecionamos o condutor, começamos com um condutor de 1,5, como recomenda a norma para circuitos de iluminação. Calculamos o limite corrigida, calculamos a queda de tensão. Opa, não atendeu a norma. Aumentamos a seção do condutor, recalculamos a queda de tensão. Opa, não atendeu ainda novamente. Aumentamos novamente a seção do condutor. Opa, atendido o limite da queda de tensão. Tentamos achar um disjuntor, verificamos a condição requerida pela norma, definido o disjuntor em 20 amperes para todos os circuitos. E aí a gente tem o cálculo para todos os circuitos que é possível a gente conferir. Tá? Aqui já tem um resumo com a corrente de projeto, a seção do condutor escolhida, o disjuntor, que é o dispositivo de proteção, e também o DR, quando aplicável, como recomenda a norma. Okay. Fiação. Aqui também a gente tem um resumo da fiação, então para cada trecho, qual circuito está nesse trecho, qual a bitola do condutor desse trecho, quantas fases, quantos neutros, quantos retornos, quantos condutores terra, tá? Para todos os circuitos da instalação. Tá? Eletroduto, então aqui a gente faz para cada trecho, calcula o valor da bitola do eletroduto. Tá? E aí a gente confere a condição da norma também de ocupação menor que 40%. Por exemplo, nesse caso a gente tem 3 condutores do circuito 1, a taxa de ocupação está dando 27% para um eletroduto de meia polegada. Nesse caso aqui a gente já tem 3 circuitos passando por esse trecho, circuito 3, circuito 8 e circuito 9, com 3 condutores cada. Está dando uma taxa de ocupação de 36 para um eletroduto de 1 polegada. Clicando aqui, a gente consegue ver detalhadamente como foi feito o cálculo. Então, ele calcula a área da seção para cada circuito, soma, pega a área total, calcula a área da seção interna do eletroduto e confere a condição da norma de ocupação menor que 40%. Está dando 36%, condição atendida, definido o eletroduto em 1 polegada. Para todos os trechos do circuito. Lista de material, então ele faz uma lista de materiais onde ele o sistema tem fornecedores cadastrados e produtos para cada fornecedor. E o software ele tenta minimizar custo e maximizar a utilização. Né? Então, por exemplo, aqui nós temos conduíte corrugado de meia polegada, precisamos de 275 metros aproximadamente. Indo para orçamento, ele dá um orçamento total. E para aquele caso de conduíte corrugado, você pode ver que a gente está aqui pegando 2 rolos de 100 metros e um rolo de 50 metros. Mais um rolo de 15, mais um rolo de 5 metros. Mais 2 rolos de 5 metros. Vai totalizar 10, 25, 75, 275. Quanto que precisava? 274,57. Então sobra zero aqui, praticamente zero. Né? Isso ele faz para cada item da lista de material: disjuntores, cabos, condutores. Quadro de disposição também, ele, em função do número de circuitos, ele já escolhe o quadro de distribuição. Né? No caso aqui a gente vai precisar de 2 quadros de distribuições de 24 disjuntores. E também faz o mesmo tipo de conta, minimizando o custo e maximizando a utilização para as lâmpadas do projeto, né? Em função da potência que foi definida, calculada. Caixas de luz, interruptores e também disjuntores DR. Também soquete para lâmpada. Então o software ele inclui os materiais essenciais para a instalação. Tá? Disponibilidade. Então aqui para cada fornecedor, qual o valor do produto para esse fornecedor. No caso, o software está configurado para pegar o menor valor. Isso pode ser alterado. Né? Então ele pega o menor valor para cada fornecedor e dentre os valores dos fornecedores ele pega o menor valor.
para fazer o cálculo do orçamento total. Então ele tem a disponibilidade em cada fornecedor para o produto específico, para o material requerido. Tá? A gente clicando aqui, por exemplo, a gente consegue ver que para cabo PVC 750 volts, 2,5 mm², rolo de 50 metros, valor mínimo de 92, um médio de 113 e um máximo de 144,9. Aqui a gente vê a quantidade de produtos para cada faixa de preço, a distribuição desses preços e o link para o produto lá no fornecedor. Estatística, que ele faz um levantamento de para onde está pesando o orçamento, né? Então, conduítes e cabos, a gente vê para onde que está indo mais o orçamento. Ele também faz o cálculo do diagrama unifilar, já gera a imagem do diagrama unifilar desde da entrada até os circuitos. Então aqui já tem dimensionada a entrada, a seção do condutor, quais condutores presentes, o valor do dispositivo de proteção da entrada, o valor do dispositivo de proteção para IDR e condutores para cada circuito. Tá? E por fim, a gente tem um relatório onde o software gera o memorial de cálculo integral do projeto, né? Onde vão constar todas as informações geradas e inseridas no projeto. Tá? Começando pelas configurações iniciais, que são aquelas atribuições que a gente faz para iniciar o dimensionamento, que são sistema de fornecimento, método de instalação, temperatura, tipo da lâmpada, o material de isolamento do condutor, tipo da instalação, local da instalação, número de circuitos máximos que a gente quer por trecho. Como a gente está usando o LIG da Eletropaulo, ele já pega e categoriza o fornecimento para essa companhia. Já cai num aqui, ó, B8C8, que tem valores definidos já, né? Então precisamos de um condutor de 70 mm², disjuntor, enfim. Mostra todas as informações iniciais. Apresenta o layout, diagrama unifilar, e aí um resumo de todas as tabelas que a gente já apresentou, e também o dimensionamento para cada trecho, para o cálculo para o dimensionamento do eletroduto e também para os circuitos, né? Por exemplo, circuito 3, né? Potência de projeto e até chegar no dimensionamento do condutor. Então, para todos os circuitos estão aqui especificados. A gente pode imprimir e anexar no projeto. Ok? Então, é isso. Qualquer dúvida, comentários, sugestões, críticas, pode entrar em contato com a gente. E obrigado por assistirem até o final. Até mais.